Paz, irmãos. Depois de um louvor desse, sim, eu podia ir embora, irmãos, né? Deus me visitou ali, Deus é tremendo, maravilhoso, mas Ele sempre tem mais. Quem quer mais do Senhor aqui? Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a Tua graça nessa noite, Senhor. Nós vamos ministrar a Tua palavra, Senhor, nós vamos ouvir da Tua palavra, Senhor. Não é qualquer palavra, não é qualquer livro, Senhor, nós estamos falando do próprio Senhor aqui. Jesus é a palavra. Nós queremos que esta palavra possa sim ser entendida, Deus, mas que não fique apenas no nosso intelecto, Senhor, mas que nós possamos transformar, que o Senhor, na verdade, que o Teu Espírito possa transformar o Logos em rema, Deus. Nós queremos frutificar, Senhor, não queremos sair daqui da mesma maneira. Queremos que o Senhor faça algo individual em cada vida, Senhor. A Tua palavra é apta para discernir, para dividir juntas e medulas. Espírito de alma, vem com poder nessa noite, Senhor. Fala com a Tua igreja, fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de eu começar a pregar, eu queria contar dois casos para vocês. Né? Hoje, eu não sei se vocês sabem, falar baixo para ele não ouvir, hoje é aniversário do Davi. Né? Davi é o meu filho mais velho, está fazendo 13 anos. E para homenagear, depois você dá parabéns para ele. Tá? Ele não vai entender nada, todo mundo dando parabéns para ele, mas... Tá? Eu queria homenageá-lo contando duas histórias dele. A primeira, ele devia ter uns 2 aninhos. Eu não lembro muito bem a idade, mas ele é bem novinho. E nós, no nosso apartamento, a gente tinha um quarto que a gente fez de TV, porque a gente só tinha ele, né, naquela época. E a Etel virou para mim e falou assim: Vida, eu vou tomar banho. Você olha o Davi? E o Davi estava ali brincando, desenhando. Ela falou: você olha o Davi? Eu falei: olho. Eu acho que eu estava assistindo, com certeza estava assistindo televisão e provavelmente futebol. Eu falei: olho. Aí ela virou para mim e falou assim: você olha mesmo o Davi? Irmãos, todo marido sabe como é ruim, né? Quando a mulher pergunta: mas você olha mesmo o Davi? E eu provavelmente devo ter olhado com aquela cara assim: olha o Davi, o que pode acontecer num quarto de 10 metros quadrados com uma criança de 2 anos? E eu olhando Davi, um olho no peixe, tudo no gato. Só que deve ter acontecido algum gato na televisão, algum gol, alguma coisa. Que beleza, a hora que eu virei, a parede toda estava pintada de lápis de cor, lápis. E o barulho do chuveiro, né? Então eu tomando banho. Aí eu falei: meu Deus, e agora, né? Eu não sei se eu fiquei mais triste porque eu ia ter que limpar ou porque eu ia tomar uma bronca, né? E aí fui eu lá, peguei a bucha, comecei, falei: vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Não saía, vai dar tempo, passa aí, Theo. Me vi ali agachado lá da parede. Ela só botou a cabeça para dentro, olhou e saiu. Irmão, horrível. Horrível. Essa é a primeira história. A segunda história, assim, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou um garoto de praia. Eu nasci para praia, né? Deus me fez para ser um cara de praia, assim. Minha pele, Deus quando fez minha pele, Ele fez assim: esse aqui vai todo fim de semana para a praia. Irmão, eu tenho alergia de sol, eu tenho alergia de água salgada, eu tenho alergia de protetor solar, eu tenho alergia de camarão, de fruto do mar. De areia eu não tenho alergia, mas eu odeio dirigir molhado com areia. Né? Então eu tenho alergia de tudo. E certa vez fomos para a praia com meu sogro, minha sogra. E nós estávamos lá. E eu fui no mar com o Davi, eu acho que tinha o Pedro já? Pedro estava no bebê conforto. E eu fui com o Davi para a praia e a hora que eu voltei, adivinha? Alergia. E a Etel sempre tem remédios na bolsa, né? E ela falou assim: não, vou te dar um remédio aqui que é tiro e queda. Deu 2 doses de um remédio, que eu não vou falar porque não é propaganda, né? Mas é um remédio de alergia. Eu sei que aquilo foi uma bomba, irmão. Capotei na mesa ali onde estava sentado.
Vai ouvindo a história. Eu não precisa vaiar nem aplaudir, tá? Eu sou São Paulino, irmãos. Eu torço para São Paulo. Né? Eu sei que eu dormi. Depois de, sei lá, 1 hora e meia, eu acordei. Sabe quando você acorda assim, grogue? E aí eu olhei o braço do Davi, tinha um negócio preto. Aí eu fui olhando assim. Tinha uma tatuagem do time do Santos, do brasão do Santos, que o meu sogro mandou fazer enquanto eu estava dormindo. Você acredita, irmão? Olha aqui o que eu fiz. E essa é a segunda história. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Né? O que eu quero ministrar nessa noite tem a ver com proteger. Na primeira história, eu não protegi aquela parede. Não protegi. Tirei o olho. Na segunda história, eu também não protegi, estava dormindo. E algo aconteceu que eu não queria. Eu já te perdoei, viu, sogro? Um dia que o senhor dormir, eu vou fazer uma do São Paulo no senhor. E eu queria falar sobre proteger, proteção. Porque nosso Deus é um Deus protetor, amém? A proteção, ela talvez seja o maior, como eu posso dizer, a maior prova de um amor ou de um cuidado. É você proteger alguma coisa ou alguma pessoa. Então eu vou pedir para você abrir comigo 1 Gênesis. 1 Gênesis é ótimo. Primeira Gênesis foi ótimo. Gênesis capítulo 1. Versículo 15. Desculpa, não é. É 2,15. Segunda Gênesis, brincadeira, viu, irmãos? Gênesis 2, versículo 15. Diz a palavra de Deus: Tomou o Senhor, pois o Senhor Deus ao homem, e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então, Deus fez o homem, soprou nele o fôlego de vida ali, plantou o jardim do Éden, e a primeira coisa que Deus esperou do homem fosse que ele cultivasse e guardasse. Né? Cultivar fala de trabalhar. Né? Então, meu irmão, você tem que gostar de trabalhar. Né? Quando o povo estava no deserto, caía maná lá há 40 anos, mas quando ele entrou na terra prometida, podia continuar caindo comida do céu, né? Mas não, ele teve que trabalhar. Né? Então, nosso Deus trabalha e nós temos que trabalhar. Mas eu não vou pregar sobre isso, eu vou pregar sobre cuidar e proteger. Então, Deus é um Deus que protege, porque Ele é um Deus que ama. A Bíblia ela é farta, ela é pródiga em versículos que falam sobre isso. Né? Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, minha fortaleza. Né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, o teu cajado e tua vara me consolam. Jesus, quando estava falando com Jerusalém, fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apedrejas aqueles que te enviam. Né? Quantas vezes eu quis reunir vossos filhos debaixo da minha asa, mas tu não quiseste. Enfim, Deus é um Deus que protege. E Ele quer que nós sejamos pessoas, a imagem e semelhança dEle, que protegem. E nessa noite eu quero falar sobre 4 pontos que nós precisamos proteger. O primeiro ponto que eu gostaria de falar, e eu queria que você abrisse comigo, Neemias, capítulo 4.
A gente vai ler do 16 ao 18, mas para dar uma breve introdução, Neemias ele foi responsável pela reconstrução do muro de Jerusalém. Quando eles voltaram do cativeiro, já havia o templo sido reconstruído, e ele voltou com a responsabilidade de reedificar o muro caído. E ele começou a fazer isso, mas, como a gente sempre sabe, os inimigos estavam à espreita e não queriam que ele edificasse novamente o muro. E o povo se cansou, diz a história, no meio da reconstrução. O povo ficou cansado, foi falar com Neemias. Já não dá mais. E Neemias deu uma palavra de ânimo para eles. Né? Lembra-te do nosso Deus. E deu uma palavra de ânimo para aquele pessoal. E aí aconteceu o que está no versículo 16 ao 18. Daquele dia em diante que Neemias falou com o povo, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava trombeta estava junto de mim. Então eles começaram a construir o muro, reconstruir, protegendo o muro. Irmãos, eu achei interessante que o pastor Marcelo falou algumas vezes aqui, e o muro é algo que protege a nossa vida, certo? Pensa no muro, vai fazer uma casa, vai fazer um muro para proteger a sua casa. Então, nessa história de Neemias, eles estavam protegendo a construção da proteção. Coisa estranha, né? Mas eles estavam protegendo a edificação desse muro. E deixa eu falar algo para vocês. Existe um muro que nos protege, do qual nós somos responsáveis pela edificação. E esse muro se chama família. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer para você é a respeito da proteção da sua família. Nós somos chamados a protegermos a nossa família. E a família é composta basicamente de pai, mãe, e em alguns lugares filhos, ou não. Mas existe uma responsabilidade do marido para a esposa, da esposa para o marido, dos filhos para os pais e dos pais para os filhos. E é papel de cada um de nós, viu, adolescentes, jovens, de cada um de nós edificar a família. O adolescente não pode falar assim, meu pai que é responsável, ele é o sacerdote do lar. Cada um de nós tem uma responsabilidade de edificar a nossa casa. Isso está muito claro, abre lá comigo, Efésios 5. Final de Efésios 5, começo de Efésios 6, Paulo vai falar claramente, muito simples de entender, o que é para cada um fazer. Efésios capítulo 5. Eu vou ler primeiro o versículo 25. Vou falar primeiro com os homaradas aí. Efésios 5, 25. Diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, o nível é hard, é alto demais. Nós somos chamados a amar nossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Ele largou mão da sua glória, ele era rei dos reis, mas ele estava sentado no alto e sublime trono, e ele abriu mão de sua glória para vir aqui, para morrer por nós. Maridos, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Nós temos que estar dispostos a dar a nossa morte, se preciso, mas de dar a nossa vida, dia após dia, para as nossas esposas.
Versículo 22. As mulheres sejam submissas aos próprios maridos, como ao Senhor. Esse é um versículo que hoje em dia, nossa, se você falar isso, tem muita gente que vai te apedrejar. Mulheres, seja submissa ao seu marido. Hoje muito tem se falado sobre o empoderamento das mulheres. E eu quero te perguntar, irmã, há poder maior do que o poder da cruz, que faz com que o seu marido morra por você? Há algum poder? Você quer se sentir poderosa? Pense que seu marido é capaz de morrer por você, para o seu bem. Por isso, maridos, você quer ter uma mulher que entende a submissão? Estar debaixo da missão? Né? Porque ser submisso não tem problema, irmãos. Hoje eu sou pastor da igreja. O Marcelo e a Flávia são líderes do evangelismo, por exemplo. Se eu me dispuser a trabalhar com eles, eu vou ser submisso a ele, sem problema, porque ele tem uma missão e eu estou sob essa missão e eu vou caminhar junto. Então, submissão, mulheres, eu sei que a maioria de vocês já sabe isso, mas é importante a gente falar, né? Se homens e mulheres andarem nisso, isso é proteção, isso é uma receita de proteção do Senhor. Efésios 6, 1-4, né? Primeiro falando para os filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar é muito mais do que obedecer para mim. Sabe por quê? Porque eu posso falar para o Pedro, meu filho, falar para ele: Pedro, hoje você não vai jogar videogame, porque eu acho que está fazendo mal para você. E ele fala assim: ah, tá bom, não vou jogar videogame. E sai resmungando, reclamando. Ele obedeceu? Ele obedeceu, ele não vai jogar. Honrar, é que o Pedro ainda não tem essa, né? Talvez. Mas o honrar é ele falar assim: bom, peraí, meu pai está falando que não faz bem para mim jogar o videogame. Eu acho que jogar videogame não faz mal para mim. Mas peraí, eu vou colocar a impressão do meu pai, o conselho do meu pai, em um lugar de evidência na minha vida. Sabe? Porque ele sabe mais do que eu. Então, mesmo que eu ache, eu vou honrar o meu pai. Adolescentes, se seu pai está falando para você: não anda com tal pessoa, e você acha que não tem problema, leve em consideração, coloque em evidência, coloque separado aquilo que seu pai está dizendo. Não coloque o que o seu pai diz no mesmo balaio dos conselhos das outras pessoas. Isso é muito importante. Honrar é colocar em evidência. E de quebra, você leva bastante anos de vida, segundo a Bíblia, né? Porque para que se prolongue os dias, você deve honrar os seus dias, né? Você deve honrar seu pai e sua mãe. Mas pais, olha o que diz o versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, se eu sou pai, eu sei como a gente consegue colocar os nossos filhos à ira. Frases como: ah, pai, deixa eu ir na festa. Não, você não vai. Ah, mas todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. Quem já falou? Aqui quem manda sou eu. Enquanto você estiver debaixo do meu telhado, quem dita as ordens sou eu. Quem já falou isso? Quando você fizer 18 anos, quando você puder pagar suas contas, aí você se vira. Mas por enquanto, aqui mando eu. É verdade ou não é? É verdade, irmãos. Mas esse tipo de argumento leva teu filho à ira. Quando a gente tem que criá-los no temor do Senhor. Criação, irmãos, estava meditando sobre isso. Criação fala sobre autoria. Quem criou, o avião? Santos Dumont, né? Seu filho, vão olhar e falar assim: de quem é a criação? Quem é o autor dessa obra desgraçada?
Quem é o autor disso? É nosso dever olharem para os nossos filhos e falar assim: olha, um filho bem criado. E é dever dos pais criarem os filhos, não da igreja. Amém, irmãos? Quero passar rapidamente, que o maior problema, o pastor Marcelo falou, as setas externas sobre nossa família. O nosso inimigo, ele não descansa, ele não dorme, ele está atento a cada espaço que você der, ele está pronto para atingir, né? Como o pastor Marcelo falou também, nós temos que ficar atentos ao que está acontecendo no mundo em relação à família. Porém, eu quero dizer algo para você, queridos. Se você cuidar da sua família de dentro para fora, não há governo, não há lei, não há seta que vá fazer com que seu filho desvie da palavra. É de dentro para fora, é de casa. É de casa. Então eu quero te falar duas coisas rapidamente. Como proteger a sua família. Lance mão, lance fora todo o egoísmo e toda a preguiça. Porque são o egoísmo e a preguiça que destroem um lar. Porque talvez eu não vá fazer algo que vá agradar a minha esposa por dois motivos. Ou porque eu estou com preguiça, ou porque eu sou egoísta. Eu não vou deixar de assistir o meu futebol para... Sempre os mesmos exemplos, né? Para ir no shopping com a minha esposa. Estou com preguiça. Na verdade, a preguiça é egoísmo também. Não é porque você tem preguiça, porque você é egoísta. Então, não deixe isso destruir, se infiltrar. Isso são infiltrações no muro. Primeira proteção que eu queria falar era essa. Então, cuidado. Muitas vezes não é só o diabo que tem poder para destruir a sua família. Somos nós. Não destrua a sua família, proteja a sua família. Eu sou exemplo disso, irmãos. Um testemunho. Hoje, eu ajudo a Etel muito em casa, nos serviços domésticos. Né? Passo roupa, lavo roupa, lavo louça, faço o que for preciso. Eu não fazia, irmãos. Eu não fazia. E tem sido uma bênção. Então, vamos cooperar. Mulheres também, filhos, deixem de ser preguiçosos, egoístas. Não destruamos o muro chamado família. Proteja. Segundo ponto que eu quero falar nessa noite. Então, fala assim comigo, família. Amém. 2 Samuel, agora segunda mesmo, tá, irmão? Existe na Bíblia. 2 Samuel 23. O texto vai contar, ele fala sobre os valentes de Davi, eram homens guerreiros, valentes, que andavam com Davi. E um deles específico se chamava Samá. Vamos ler aí, 2 Samuel 23, 11 e 12. Diz a palavra: depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Então a história é o seguinte: estava rolando aquela guerra, os filisteus eram os inimigos de Israel, e a palavra diz que estava todo mundo fugindo dos filisteus. Imagina, não tinha pouca gente de Israel, imagina a quantidade de filisteu. Todo mundo fugindo, e diz que Samá se colocou no meio de um terreno onde tinha plantado lentilhas e começou a defender aquele terreno. Há uns 15 anos atrás eu ouvi uma palavra muito boa do pastor Jorge Linhares, que ele, né, minha sogra que me emprestou a fita cassete na época. Muito boa a palavra. E ele falava sobre não darmos valor às lentilhas, porque a lentilha na palavra de Deus ela é muito usada para algo que não tem valor. Todo mundo lembra-se de Esaú vendendo sua primogenitura por um guisado de lentilha.
né? Então a lentilha não tem valor. E o pastor Jorge Linhares pregou sobre isso, que muitas vezes nós não damos valor naquilo que as outras pessoas não dão, mas são importantes para nós. E nós temos que defender isso. Amém? E foi muito bom para mim, me edificou bastante. Mas eu olhando o texto, eu vi que Samar, no meio daquele terreno, o defendeu. Ele defendeu o terreno. Ele não defendeu a lentilha em si. Ele defendeu o terreno, porque a lentilha talvez ele não gostasse, sei lá. Nem todo mundo gosta de sopa de lentilha, eu gosto, mas ele podia plantar outra coisa. Banana, café. Café é bom, né, irmãos? Ele podia plantar outra coisa. Ele defendeu aquele terreno. E eu queria falar sobre um terreno que nós devemos proteger. Há um terreno que nós devemos proteger. Eu quero que você abra comigo. Deixa eu ver, escolher o texto aqui. Abre comigo Mateus 13. 18 e 19. Eu já vou ler, tá, irmãos? Jesus está explicando a palavra do semeador. Atendei vós, pois está falando para os discípulos. Atendei vós, pois a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e a arrebata. O que lhes foi semeado aonde? No coração. Semente no coração. Seu coração é um terreno, queridos. Um terreno fértil. O que você plantar nesse seu coração vai frutificar. Não precisa abrir comigo. Provérbios 4, 23, famoso. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Então, se tiver que guardar alguma coisa, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Mas também diz em Mateus 15, Jesus falando, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsas testemunhas, blasfêmias. Do seu coração podem fluir coisas boas, se plantarem coisas boas. Mas pode frutificar coisa muito ruim, se nele for plantado coisas muito ruins. De quem que é a responsabilidade de guardar? É nossa. Do que devemos guardar o nosso coração? Também separei 3 coisas aqui. 3 ins que destroem o nosso coração. Eu sei que a piada vai ser fraca, mas eu tenho que fazer. Eu não me aguento, irmãos. Não me aguento. Eu falei, não vou fazer essa piada, mas eu vou fazer. Porque tem um infarto que destrói o seu coração. Mas não tem nada a ver. Ri aí, gente, vai. Misericórdia, irmãos. Nem meu pai gostou, né, pai? Nem ele riu. Tá bom. Vamos lá, 3 ins. Incredulidade, querida. Incredulidade. Proteja seu coração da incredulidade. Ela é sorrateira. A incredulidade, a gente pensa que a gente não é incrédulo. Eva pecou, desobedeceu, porque ela foi incrédula. Deus falou para ela, se você comer, você vai morrer. Eva não era suicida, ela não queria morrer. Deus falou, você vai morrer. Ela comeu por quê? Porque ela não creu no que Deus falou. A incredulidade leva à desobediência, irmãos. Leva à desobediência, leva à apatia. Sabe o que é apatia? A pessoa que não está nem aí mais. Não está nem aí, você não crê. Eu não creio. Sou tão sofrido, Você vira incrédulo e a incredulidade vai te levando a um momento de apatia. Talvez hoje você esteja apático com o Senhor, não crendo nas coisas do Senhor. E mais que isso, é capaz de nos levar à idolatria, porque o homem nasceu para adorar alguma coisa. Você gosta de alguma coisa. Você põe em primeiro lugar na sua vida alguma coisa. Se você é incrédulo a Deus, alguma coisa você tem como Deus. Sua esposa, seu filho, seu carro, seu emprego. Não deixe a incredulidade tomar
conta do teu coração. Ah, mas pastor Fabiano, como é que eu faço então? Ué, qual é o contrário de ser incrédulo? É ser crédulo. É crer. É fé. E o fé vem por onde? Vem por ouvir, por se alimentar da palavra de Deus. Se você ficar longe da palavra de Deus, você não vai conhecer a Deus e não tem como crer em quem você não conhece. Não seja incrédulo. Segundo independência. Irmãos, um coração independente de Deus é terrível. Porque quando você é independente de Deus e você mesmo tem seus próprios planos para você, e está aqui alguém que já teve vários planos para mim mesmo, e muitas vezes a gente dá com burros na água, né? Quando a gente acha que a gente tem o nosso próprio plano, nós somos independentes. E a independência nos leva a ser soberbos, e a soberba precede a ruína. Então, se nós achamos que nós devemos fazer tal coisa e não perguntamos para Deus, e aí serve para tudo. Se eu tomo uma decisão, eu não falo com a minha esposa, eu não falo com a minha família, e eu saio fazendo porque eu sou o bom, porque eu sei o que é melhor para a minha família. Eu sei. Todo mundo tem um pouco disso, irmãos. Eu sei disso. Eu sei o que é melhor para o meu ministério. Eu sei o que vai bombar. Eu sei que essa música vai bombar no louvor. Eu sei. Você não sabe nada, irmãos. Eu não sei nada. Né? Quem sabe é Deus. Não podemos ser independentes. Vai trocar de carro? Seja dependente. Vai começar a namorar? Seja dependente de Deus. Vai fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja dependente. Senhor, devo ir, não devo, fala comigo, Deus. Deus fala, irmãos. Não seja independente, Ele te leva à soberba, te leva mais do que isso. A independente fica solitário, te leva à solidão. E a solidão te leva à depressão, te leva a suicídio, te leva a tudo isso que a gente conhece, tudo isso que a gente está vendo. Pessoas solitárias na frente de um computador, o dia inteiro. Não seja independente de Deus, não seja solitário. E mais uma coisa que a independência causa você se torna uma pessoa crítica. Porque você é soberbo, você acha que as pessoas... aquele fulano está errando, olha. O jeito que está fazendo. Ministério de missões na praça, à tarde, com sol, nada a ver. Isso é fruto de um coração independente de Deus. Soberbo. Solitário. Não deixe o coração independente. O terceiro I, que para mim talvez seja pior, irmãos, que é o que a gente mais tem que lutar. A ingratidão. Um coração ingrato, Senhor, ele deve ficar muito triste. Muito triste, porque eu acho que até ele não liga muito. De você não agradecer todo dia, Deus, obrigado pelo sol, obrigado pelas árvores, obrigado pela... A gente deveria, obrigado pela chuva, mas a gente não faz isso. Eu acho que Deus nem liga muito para isso. Mas quando nós não agradecemos por coisas que nós realmente recebemos de Deus, ou, obrigado, Senhor, glória a Deus, e amanhã esquece isso, nós somos ingratos. E a ingratidão tem um grande sintoma que é a murmuração. Irmão, se você está murmurando, você é ingrato. Se você murmura, você é ingrato. Ponto. Esse carro aqui não pega. Ingrato com o carro que Deus te deu. Essa tarde chovendo. Ingrato com a tarde que Deus te deu. Murmuração é sintoma de ingratidão. E quem murmura fica amargo. Amargura. E aí você murmura e não sabe porque as pessoas não chegam perto de você. Eu estou sendo muito duro, né, irmãos? Mas tudo isso é espada de dois gumes. Corta lá e corta aqui. Né? Proteja o seu coração da ingratidão. Porque a ingratidão também leva à inveja. Se você é ingrato, você não está feliz com o que você tem, mas você quer o que o outro tem. Cuidado com a inveja. Cuidado com o seu coração. Cuidado com a ingratidão. Fala comigo, família
meu coração. Abre comigo Eclesiastes, capítulo 10. Eu falei do pastor Jorge Linhares e agora eu vou falar de um outro pastor que tem abençoado muito a nossa vida e o nosso ministério até, né? A igreja, que é o pastor Luciano Subirá. Eu quero emprestar dele uma revelação que ele teve do Senhor a respeito de um versículo. Capítulo 10, versículo 1. Diz assim: qual a mosca morta faz ao unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O que está falando aqui? Que uma mosca morta num perfume vai causar mau cheiro. E igual a essa mosca, é a estultícia, um pouco de estupidez na sabedoria e na honra. Esse é o texto. Eu não quero falar sobre sabedoria, sobre estupidez. Eu quero falar sobre a mosca morta no perfume. E foi o que o pastor Luciano Subirá falou. E ele aplicou de uma maneira diferente. Porque ele estava falando sobre santidade e sobre pecados. E eu quero falar, na verdade, sobre o óleo, né? E eu lembrei de um texto que está em Salmo 133. Não precisa abrir para a gente não perder muito tempo. Diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Então ele está falando que o óleo, que a comunhão é como um óleo. Eu quero usar isso para falar sobre as moscas que têm atrapalhado a sua comunhão. Agora, a pergunta que o pastor Luciano Subirá fez, que eu quero fazer é: por que a mosca caiu no perfume? É claro, né? O perfume estava desprotegido. Se tivesse tampado, não caía mosca nenhuma. Então, a mosca caiu porque ele não protegeu. Então, nós temos que proteger a nossa comunhão. A palavra comunhão é uma palavra no grego chamada koinonia. Todo mundo conhece, eu acho, né? Koinonia significa compartilhar, ter como comum as coisas. Naquela época, na igreja primitiva, as pessoas davam tudo, colocavam aos pés dos apóstolos e eles viviam daquilo que foi reunido, né? É você ter parte com a outra pessoa. O que é dele é seu, o que é meu é teu e assim. Isso é koinonia, né? Eu quero falar sobre a comunhão com o Senhor. Primeira coisa, comunhão com o Senhor. Paulo falando aos Coríntios a respeito do jugo desigual, ele fala: pode haver comunhão entre trevas e luz? Claro que a resposta é uma pergunta retórica, a resposta já é clara. Claro que não pode haver. Onde entra a luz, acaba a escuridão. Não pode ter comunhão entre trevas e luz. Também tem uma outra passagem. Jesus falando com seus discípulos: já não vou falar mais com vocês muito, porque aí vem o príncipe do mundo, falando de Satanás. E eu não tenho nada com ele, e ele não tem nada em mim. Eu não tenho comunhão com ele. O que é meu, não é dele. O que é dele, não é meu. Não existe koinonia entre nós. Eu quero te perguntar nessa noite, queridos. E eu vou tocar num ponto polêmico. Mas nós estamos aqui para falar a verdade. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Nem para ser amigo de ninguém, né? Eu estou aqui para falar a verdade. Deus me colocou aqui para falar. Eu vou falar. Qual é a comunhão que você tem tido com o mundo? O que é do mundo e é seu? O que é seu e é do mundo? Essa história do mundo é engraçado, né? O povo até brinca, as coisas do mundo. O crente não assiste a Copa porque é do mundo, né? Não é minha essa piada, irmão. Pode rir, que não é... Essa é velha.
né? Mas as pessoas, elas zombam de nós por causa disso, porque a gente fala muito do mundo. E eu quero falar mesmo. Qual é a comunhão entre você e o mundo? O que é comum entre as pessoas com que você trabalha e você? Música? Tipos de filme? O que eles têm ouvido? O que eles têm visto? O que eles têm falado? Qual é o tipo de palavreado que você fala, que eu falo, que é comum ao deles? Qual é a koinonia que nós temos tido com o mundo? Porque se temos tido alguma koinonia com o mundo, alguma comunhão com o mundo, há trevas. É o que a palavra diz. Não tem nada com eles. E eu sei que você pode falar, mas espera aí, não é bem assim. Tudo é puro para os puros, né? Está na Bíblia, irmãos. Mas vai ler o contexto. Não pega um versículo separado e saia com ele no bolso, pecando. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Aí, irmãos, eu quero ser honesto com vocês. Aí não adianta você bater no peito e falar assim: eu quero fazer a diferença. Eu quero ser parte de uma geração que vai fazer a diferença nesse mundo. Eu quero ser a igreja que vai transformar o mundo. Eu quero fazer a diferença. E a pergunta é: você quer mesmo fazer a diferença? Quer mesmo fazer a diferença? Mas não quer ser diferente, irmãos? Algo que a gente sempre fala. O mundo não quer uma versão gospel dele mesmo. Eles já têm. E tem, por aquilo que eles querem, tem ótimos. Eles estão muito bem servidos. Eles não precisam de uma igreja parecida com eles. O que eles precisam é de Cristo. E Cristo não tem nada com o mundo. Então, se você não tem nada com o mundo, você é luz. E as pessoas querem algo que você tem. Porque se você tem comunhão com trevas, eles já têm o que você tem. Eles já têm. Seja diferente. Seja diferente, queridos. Sabe? Depois vocês leem Filipenses 4, versículo 8, fala de um filtro, entre aspas. Se você for fazer alguma coisa, vai lá ver se está no filtro, tudo que é bom, tudo que é de bom grado, tudo que alegra. Sabe? Tem um monte de coisas lá. Você fala assim: eu vou assistir tal música. Essa música edifica, essa música é boa, essa música alegra o coração de Deus. Esse filme que eu vou assistir, sabe? Irmãos, está na hora da gente tomar cuidado, está na hora da gente proteger a comunhão com Deus. São as pequenas concessões que vão minando a comunhão que nós temos com Deus. Pequenas concessões. O homem de Deus, como a gente também fala, o homem de Deus não cai. Ele vai caindo. Ele vai caindo. Ele vai caindo. A gente viu um tempo atrás um pastor que abusava do filho e do enteado. Pastor que botou fogo matando os dois. Você acha que um dia ele acordou, ele era um homem de Deus de oração, jejuava, orava todos os dias, e um dia ele acordou e falou assim: vou abusar dos meus filhos e botar fogo neles. Não, com certeza não. Ele foi caindo. E aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, proteja a sua comunhão com Deus. Não dê milímetros de distância hoje, como o pastor Marcelo um dia pregou aqui. Não dê milímetros de distância hoje para que esse milímetro não vire quilômetros. Proteja. Eu quero correr aqui. Falei da comunhão com Deus. Comunhão com irmãos, querido. Sabe? A gente leu o Salmo 133, é num contexto da comunhão com os irmãos que Deus ordena a bênção. Ele derrama a bênção sobre nós. Jesus, na última oração que ele fez ao Pai, pelos discípulos, ele falou assim: que eles sejam um.
Eu entendo que se ele pediu isso para o pai, é porque em oração, é porque assim, ele sabia que era difícil. E é difícil mesmo, irmãos. É difícil demais, cara. É difícil demais ir no GR. É difícil, sabe por quê? Porque no GR tem palmeirense, irmão. Para mim. Tem corintiano. Lá no meu GR tem gente que vai votar no candidato que eu não suporto. E provavelmente, para ele, eu vou votar no candidato que ele não suporta. É fácil conviver? É fácil? Não é fácil. Mas não é questão de ser fácil ou não. É questão de amar. É questão de andar a segunda milha. Sabe? Proteja a sua comunhão com o irmão. Proteja. Como é que eu vou proteger? Para de fazer fofoca, irmão, se você está fazendo. Para do leve trás. Ah, fulano falou tal coisa de você. Ah, você viu o que a outra fez lá no dia do evangelismo? Ó, não é por nada não, pastor, mas fulano está fazendo tal coisa. Para de mentir. Essas coisas destroem relacionamentos. Para de ser doloso. Usar informações para prejudicar a outra pessoa. Para de ser faccioso, queridos. Faccioso é aquele que faz grupinho, sabe? Não, esse grupinho aqui da igreja é top. Esse aqui é fera. Aquele outro, não. Sabe? Não vamos deixar isso acontecer, pelo amor de Deus. A comunhão com os irmãos é onde Deus ordena a bênção. Quem não quer ser abençoado aqui? Somos um, temos que ser um. Amém? Então vamos lá? Família? Fala comigo. Família? Meu coração? Comunhão. Eu vou entrar na última agora. 2 Reis, capítulo 4. Desculpa, 2 Reis. Segundo Reis, capítulo 4, nós vamos... Eu também vou, antes de ler, deixa aberto aí, eu vou contar rapidamente. A gente vai ler aquela história da sunamita, daquela mulher que morava em Sunem, e sobre Eliseu. Havia uma mulher, e Eliseu era o profeta, que ele passava sempre naquela região, e a mulher ofereceu pão para ele, e ele comeu, e a partir daquele dia, toda vez ela oferecia. E provavelmente eles fizeram uma amizade, ele, ela e o marido, a família. E a esposa falou para o marido, vamos construir um quarto para ele quando ele vier. E fizeram isso. Aí o profeta ficou agradecido e quis saber se a mulher precisava de alguma coisa que ela não tivesse. Aí o menino que ajudava ele, o moço dele, Geazi, falou, olha, o marido dela é bem velho, bem de idade, e ela não pode ter filhos. Ela não tem filho. E aí o profeta chamou a esposa e a gente vai ler o versículo 16, o que Eliseu falou para ela. Falou assim: disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Então, Eliseu fez uma promessa para ela, de que ela seria mãe na mesma época do próximo ano. E o filho nasceu, de fato, 1 ano depois ela estava com o filho cresceu, e diz a palavra que um dia o filho já maiorzinho está trabalhando com o pai lá na lavoura, ele tem uma dor forte na cabeça, o pai pede para ele voltar para casa, ele fica com a mãe, e ele acaba morrendo no colo da mãe. Então aquela mulher pega o filho morto, sobe até o quarto que ela tinha feito para o Eliseu, coloca ele lá em cima, tranca a porta, vai até o marido e fala para o marido assim, olha,
eu preciso de um jumento e eu preciso de um moço desses aí para me ajudar, que eu vou lá falar com o profeta, com o homem de Deus. Aí o marido fala assim, ué, mas não é sábado, não é festa da lua nova, tá tudo bem? Ela, não, vai tudo bem, tá tudo bem. E ela pega e vão, e o profeta vê ela chegando de longe e fala para o menino dele, fala assim, ó, vai lá ao encontro dela, pergunta para ela como está a família, como está o filho, como está o esposo. E o menino vai lá, pergunta para ela, e aí, está tudo bem com a sua família? E ela fala assim, está tudo bem. Só que a hora que ela chega diante do profeta, do homem de Deus, ela se derrama em lágrimas. No versículo 28 ela diz, disse ela, pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Ela foi lá dar uma dura no homem de Deus, irmãos. Pensa no cara que era respeitado. Ela foi lá dar uma dura. Aí eu acho que Eliseu ficou assim, nossa, deu ruim, né? E pediu para o menino, falou assim, então leva aí o meu cajado, né, o meu bordão, põe em cima dele lá, né? E tentou pedir para o menino ir, e olha o que a mulher disse. No versículo 30. Porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então, ele se levantou e a seguiu. Ou seja, Eliseu não queria ir não, irmãos. Mas ela falou assim, olha, fique sabendo, ó homem de Deus, que tão certo quanto vive o Senhor e quanto você vive, eu não vou te deixar. Você vai comigo. E ele foi. E a história conta que ele foi. Aí tem todo um processo da ressurreição do menino, mas o menino ressuscitou. Agora, o que eu quero falar nessa noite, e o último ponto, na verdade, é sobre a última proteção que nós devemos ter, que é sobre as nossas promessas, querida. O Senhor tinha feito uma promessa para aquela mulher. E um filho talvez seja o maior exemplo de promessa na Bíblia. Visto Isaac, por exemplo. O filho é um símbolo de promessa. E ele tinha feito aquela promessa à mulher. E ela foi proteger aquela promessa. Vocês concordam comigo? Havia uma promessa sobre ela. Ela foi proteger aquela promessa. E como que ela protegeu aquela promessa? Com atitude. Ela não ficou chorando. Ela foi atrás. Eu vou atrás de quem resolve essa parada. Eu tenho uma promessa. E eu sei quem fez a promessa. E eu sei quem pode trazer essa promessa de volta. Ou fazer de novo acontecer essa promessa. Foi isso que ela fez. Ela tomou atitudes. Você tem promessas, querido? Tem promessas? Eu tenho promessas sobre a minha vida. E talvez você fale assim, eu não tenho promessa. Eu vou falar para você, deixa de bobagem, querido. Para de mentir para você mesmo, você é cheio de promessas. Eu falo isso para que tenham paz. Jesus dizendo, eu falo isso para que tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você tem paz? Porque a paz é uma promessa de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma promessa de Deus. Você está tendo dificuldade financeira? Há promessas de Deus. Eu não ia falar algo, mas o Senhor está me impelindo a falar. Existe uma outra história na Bíblia sobre alguém protegendo alguma coisa. E essa história é sobre uma mulher que eu vou contar rapidinho, chamada Rispa. Ela foi uma das mulheres de Saul. Depois você lê a história para você entender. Davi teve que entregar os filhos dela.
Tinham 2, eram 7 no total que eles mataram. Mas ela teve que entregar para o povo, para os inimigos de Israel, porque havia um descumprimento de lei lá no passado, na época de Josué ainda. E enfim, aquela mulher viu os 2 filhos enforcados, e diz a palavra que eles caíram. E que ela ficou protegendo aqueles 2 cadáveres por muito tempo. Estudiosos dizem que por 6 meses talvez, ela ficou ali de dia e de noite, de dia, de noite, de madrugada, de dia, de noite, de madrugada. E a gente sabe, até pelas histórias de Davi, que devia ter leão, devia ter urso, devia ter todo tipo de fera, e ela ficou ali defendendo aqueles cadáveres, defendendo aqueles cadáveres, defendendo aqueles cadáveres. E o que o Senhor quer falar com alguém aqui nessa noite é o seguinte: até quando você vai ficar protegendo aquilo que eu quero enterrar? Até quando você vai ficar defendendo aquilo que não é promessa minha? Até quando você vai ficar defendendo filhos, projetos, ideias que não são minhas? Ao invés de proteger aqueles projetos, aquelas ideias, aquelas promessas que Ele tem te dado. Irmãos, nós precisamos proteger as promessas de Deus. Vou te perguntar mais uma vez, você tem promessa? Todas foram cumpridas? Queria que você fechasse seus olhos, irmãos. Feche os teus olhos. A gente falou sobre Neemias, e Neemias, antes dele começar a reconstruir o muro, diz a palavra que ele deu uma passeada de noite para olhar aqueles muros, e aqueles muros estavam caindo. Estavam caindo não, estavam em ruínas. E as portas do muro estavam queimadas. E ele tomou uma decisão de reconstruir aquilo. Né? Eu quero perguntar para você, você tem promessas, querida? Da mesma forma, algumas vezes aquela mulher ouviu, a sunamita, vai tudo bem? Eu também quero te perguntar, vai tudo bem? Vai tudo bem? Vai tudo bem com a sua família? Vai tudo bem com a maneira como você trata sua esposa? Vai tudo bem do jeito que você trata seu marido? Vai tudo bem entre o relacionamento que você tem com seu filho? Vai tudo bem com a honra que você deve ao seu pai, querido? Vai tudo bem com o que você tem ouvido, visto, falado? Vai tudo bem com a sua vida de comunhão com Deus? Vai tudo bem entre você e os seus irmãos da igreja? Vai tudo bem entre você e o seu discipulador, entre você e o pessoal do seu GR, entre você e o líder de ministério que você serve? Vai tudo bem? Vai tudo bem com as promessas que Deus te fez? O Senhor não mente. Ele não é como um homem. Ele não é como o filho do homem para mentir, para se arrepender. Essa noite o Senhor tem perguntado, e não sou eu o moço de Eliseu que está perguntando, vai tudo bem? Que você pode dizer, vai tudo bem. Quem está te perguntando isso é o próprio Deus. Vai tudo bem com a sua vida, filho meu?
Eu não sei se vai tudo bem com cada um de vocês, eu não sei se vai tudo bem. O que eu sei é que uma mulher teve a coragem de lutar pela promessa dela, de se levantar e ir até Deus, porque aquele homem representava o Senhor, e reivindicar a promessa. Eu quero que você fique de pé agora, queridos, porque há promessas de Deus sobre a sua vida.